Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Convergência, esse ponto de encontro virtual, onde diariamente eu, Marcelo Pirozelli, diretor de criação da Casa do Saber, e Guto Belchior, o diretor-geral da casa, estamos recebendo aqui pessoas que têm em comum o prazer pelo saber. No tema de hoje, visão global, e abrindo a semana com uma nova temática, que é a interdependência, a gente trouxe aí o Fernando Teixeira, executivo da Adobe, diretor de estratégia para a América Latina, e o Rodrigo Petrônio, doutor em literatura comparada, que já faz um trabalho bem forte com a gente na Casa do Saber sobre a obra do Yuval Noah Harari, historiador israelense que, dentre outros feitos, abriu a plenária sobre humanidade no Fórum de Davos de 2018 e que tem uma trilogia aí muito famosa que é Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Agora, recentemente, a coisa de mais ou menos uma semana atrás, o Harari publicou um livro que o título já fala por si só, né, Rodrigo? Na batalha contra o vírus, faltam líderes à humanidade. Então, acho que só o título já é uma leitura, né? Mas eu queria começar, então, passando a bola aí para o Rodrigo, fazendo uma provocação sobre uma frase que tem nesse livro, que é: hoje a humanidade enfrenta uma crise aguda não apenas por causa do coronavírus, mas também pela falta de confiança entre os seres humanos. Acho que não tem jeito melhor de abrir essa semana que a gente vai falar aí sobre interdependência, né? E como a tecnologia pode ajudar a gente a lidar melhor com isso, a desenvolver a nossa criatividade, a nossa humanidade e se conectar cada vez mais enquanto raça, enquanto espécie, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Usando a tecnologia para promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. Sim. Vamos lá, então, Rodrigo, bola com você. Vamos lá, muito obrigado, Marcelo, Guto, a Casa do Saber, tá? Um prazer estar aqui participando com vocês, é um prazer conhecer o Fernando, aí compartilhar com ele, né, esse debate. Então, nesse livro novo do Harari, que é um pequeno ensaio, na verdade, ele traz muitos temas que estão dispersos na obra dele, né? Mas o tema da interdependência é central, eu acho que desde o Sapiens, né? Que é justamente o tema que ele define como cooperação flexível, né? E que isso estaria ligado às ficções e às narrativas, né? As ficções não são o oposto da realidade, elas são o cimento da realidade para o Harari. Então, todos os níveis de ordens de realidade que nós temos, elas seriam informados, né, pelo domínio da ficção. Só que o que distinguiu os sapiens dos demais hominídeos, até dos neandertais, do Homo florensis, né, e dos outros animais, é justamente a flexibilidade possibilitada pelas ficções, que os outros seres vivos não têm. Então, é isso que nos diferencia. Só que o que é bonito da ficção é que ela já pressupõe interdependência, né? Aquilo que o Harari chama de intersubjetividade. Não existem subjetividades isoladas e também não existe nada que seja estritamente objetivo, no sentido de que esteja fora de uma camada ficcional. Então, no fundo, quando a gente fala de interdependência, a gente fala de intersubjetividade, na acepção do Harari, quer dizer o quê? Que nós sempre estamos, todos os seres vivos, e especialmente o Homo sapiens, está sempre em relação. Ele não pode se pensar nada isolado, tudo tem que se pensar em relação, né? E aí, nesse caso, nesse livro novo, né, ele vai trazer isso para essa questão de uma tentativa, de uma proposta mesmo, de uma liderança global, ou de um acordo global entre líderes, né, para enfrentar aquilo que no 21 lições ele define como uma agenda global, né, que nós estaríamos dentro de uma civilização que é única e que, no fundo, e daí essa definição de civilização demandaria algum tempo, mas que o nosso maior desafio, e o Covid-19 trouxe isso de uma forma bastante escancarada, é de pensar numa agenda global. Perfeito. Fernando, ajuda a gente aí com a questão da tecnologia, como que a tecnologia acelera essa agenda global que o Harari tanto fala e que agora está em xeque, né? Nessa situação Sim. onde os países têm uma necessidade de promover isso com um ritmo mais acelerado, né? Legal. Bom, primeiro, obrigado aí, Marcelo, Guto, Rodrigo, um prazer. Jair também pela introdução, super legal estar aqui. É verdade, a gente vive um momento curioso, né? Esse momento de Covid-19, uma série de coisas que a gente tinha certeza que ia ser de um jeito, de repente, tudo começa a se misturar, a gente começa a questionar uma série de coisas que a gente vivia até aqui.
Eu gosto muito desse comentário do Rodrigo, quando ele fala muito dessa interdependência, né? Quando você fala de inteligência artificial, como é que a gente usa isso, a primeira coisa que você precisa é de dados. E quanto mais dados você junta e cria inteligência, mais fácil vai ser você prever que uma coisa vai acontecer. Acho que esse é uma das coisas mais básicas de um dos melhores usos de inteligência artificial. Junta uma série de dados, trabalho eles e começo a prever coisas que vêm por aí, né? E aí você viu que o nosso momento de Covid é tão engraçado, né? Porque teve uma startup canadense, é uma startup que recebeu já muitos milhões, mas eles conseguiram prever com 2 semanas de antecedência, 2 semanas antes do governo da China, que isso ia acontecer. Porque eles juntam uma série de fontes, acho que são 80 sites de notícia de agronegócio, companhias, eles conseguiram prever o Covid-19 antes do Covid-19 e falaram até para onde ele ia espalhar e quando. Aí você fala, ótimo, então essa colaboração mundial de dados é extremamente importante. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vive? A gente vive uma coisa que é oposta, né? Você vê o Trump dizendo, não, as máscaras da 3M têm que ficar aqui. Né? Não vamos exportar respirador. A China segurou as máscaras lá durante tanto tempo. Então, a gente vive esse momento muito interessante, na verdade, estranho até, de algum momento dizendo, não, vamos fechar tudo aqui, eu vou fechar com os meus, mas por uma inteligência funcionar de verdade, o que você precisa do oposto. É de uma troca e colaboração de dados mundial entre todas as empresas e pessoas por aí. Rodrigo, Fala, Marcelo. Não, manda bala. Não, Rodrigo, eu queria que você trouxesse um pouco mais desse trecho aí que eu citei do livro, onde ele traz essa questão de que, nitidamente, a gente não está fazendo esse esforço de cooperação e se ele aponta algum caminho, como é uma obra recém-publicada, né, o pensamento mais fresco dele, vamos dizer assim, tem alguma ideia, tem algum insight, tem alguma ideia que merece ser espalhada, pegando o jargão aí do TED, né? Sim. Olha, eu acho que uma ideia importante e central dessa obra é que, no fundo, é uma obra bem pequena, né? Um breve ensaio que ele publicou na revista Time, né? Foi traduzido e virou aqui um e-book pela Companhia das Letras. Uhum. O que eu acho que é mais forte nessa obra, nesse ensaio, é como o Harari ele trabalha essa noção do isolamento, né? Porque ele vai retroagir lá ao século XIV, XIII, né? Quando a gente teve as primeiras não, né? Um impacto alto de epidemias. E aí, mesmo naquela época, ou então no século XVI, que havia as navegações marítimas, né? Às vezes, uma pessoa infectada podia começar uma infecção em todo um continente, né? Então, o que ele diz assim é que não adianta que nós queiramos voltar a uma civilização ou a um planeta isolado, a pequenos grupos, cortar a conectividade, imaginar que nós criando muros ou minimizando as viagens pelo mundo, a gente vai dirimir isso. E aí o que eu vejo que é muito forte nós vivemos numa sociedade tecnocientífica, os impactos são da sociedade tecnocientífica e informacional. E aí os problemas só podem ser solucionados de modo tecnocientífico e informacional. A gente não pode recuar, não tem muito como voltar atrás. O que pode é, dentro da estrutura que nós vivemos, pensar em alternativas, remanejamentos, pensar em termos ecológicos, sistêmicos, né? Para minimizar danos, por exemplo. Eu li agora uma entrevista de um epidemiologista americano, que ele está aventando a hipótese de que essa mutação do vírus, etc., teria a ver com degradação de certos ecossistemas, né? E silvestres, etc. Então, isso a gente precisa estar atento a isso. Mas não tem como recuar, né? E essas ideias de que a gente pode se isolar ou mudar toda a dinâmica do mundo contra essa globalização que já existe, pode haver outros recursos econômicos e sociais. Mas essa globalização é irreversível, a gente vai continuar tendo contato uns com os outros. E tem dispositivos tecnológicos científicos muito mais eficazes para prever, como o Fernando mencionou muito bem, né, a previsibilidade e investimentos em seguridade e cenários futuros, né? E isso a inteligência artificial, que não é minha especialidade, daí o Fernando pode falar melhor, isso é a grande questão da inteligência artificial é prever cenários futuros, né? Queria trazer uma questão aqui em cima do ponto que vocês levantaram, que é quase que como o que está ocorrendo pode ser encarado como uma desculpa para um monitoramento maior das pessoas, e aí até trazendo essa questão do Harari, de um governo central, de um governo global, acaba ficando uma mistura um tanto perigosa, né? Eu queria entender um pouco a visão de vocês sobre isso. Legal. Deixa eu começar aqui, tem uma coisa, o Harari escreveu um texto no Financial Times, acho que semana retrasada,
ele até mesmo fala um pouco disso. Acho que ele tem uma visão interessante e concordo muito. Que é o seguinte, quando você pensa do ponto de vista de tecnologia, apenas do ponto de vista de tecnologia, e falando em previsibilidade das coisas, e em juntar diversos dados para você conseguir fazer previsões, ele diz o seguinte, olha, vai chegar... E, na verdade, na China você já tem isso, né? Você tem reconhecimento facial nas câmeras acontecendo na rua, ao mesmo tempo o governo manda no seu celular, né? Ele sabe tudo que está acontecendo, o que você está falando, ele junta tudo isso e ele começa a juntar com, por exemplo, pessoas que você encontrou na rua, o táxi onde você andou. Então ele começa a juntar todas essas coisas, em algum momento ele vira e fala assim, olha, essa pessoa aqui tem altas chances, né? E de estar com vírus. Então, se você não está demonstrando, você não está gripado, você não está nada, mas ele já está dizendo, lá dentro o algoritmo está dizendo, opa, esse aqui tem altíssima propensão, e não é só ele. Aquele que andou no táxi, aquele que saiu, aquele que encontrou a avó. Então, a tecnologia, de certa maneira, ela começa a chegar num ponto onde ela, do ponto de vista, hoje a gente olhando para o copo meio cheio, ela está sendo super valiosa nesse sentido. Você pode falar, então eu não preciso nem de isolamento, porque eu vou saber quem, onde, quando, vai fazer o quê. Mas, por um outro lado, pensa na visão do cidadão, será que eu quero que o governo saiba tudo sobre onde eu estou, onde eu fui, quem eu encontrei? Ou pior, no começo a gente fala, essa tecnologia é ótima, mas imagina receber um SMS do governo no seu dia de aniversário dizendo, fique em casa, não vá para sua festa de aniversário, porque você tem altas chances de estar contaminado. Você fala, mas se eu não tenho nada, eu estou bom? E aí, né, até onde vai a sua liberdade versus o governo deixar ou usar a tecnologia a favor da sociedade ou a seu favor? O Harari questiona muito isso, né, na trilogia dele, né, a questão do livre-arbítrio, né, ele traz muito essa ideia de que os algoritmos estão de uma forma sutil já invadindo a nossa intimidade, né, sugerindo o melhor caminho para chegar em casa, o próximo vídeo que a gente vai assistir, mas muito mais do que isso, eles às vezes a base de dados que está sendo construída por trás entende a gente melhor do que a gente mesmo, né. Marcelo, a gente pode acontecer um lance também que ele indica o melhor caminho para a gente ir para casa, não necessariamente porque é o melhor entre aspas, mas porque às vezes tem alguém que pagou um EDA a mais ali, porque você vai passar na frente de um determinado local. Então acaba algumas questões bem complicadas, né? Que a gente eu já estou fazendo esse teste faz tempo, viu? Já faz tempo que quando eu não estou com pressa, eu testo contrariar a indicação do aplicativo e muitas vezes eu venço e realmente fortalece essa... Não se esqueça que tem bug. Lembra do dia que o Waze mandou todo mundo para 23 de maio em São Paulo? Você ficou famoso esse dia. Pode buscar essa notícia. Lembra? Genial. Foi todo mundo para 23. Guto, essa pergunta ela é complexa e muitas vezes assim eu acabo, para ser honesto, eu acabo ficando um pouco em cima do muro, assim, e justamente porque eu acho que é uma solução difícil. Porque todos esses sistemas, se a gente for pensar bem, esses sistemas de rastreamento, de controle, sempre existiram, sempre existiram. E quando não existia, também deu muita margem para muita coisa ruim também, entende? Então, não sei, o que eu pensaria, né, todas essas distopias, eu tenho estudado muito ficção científica especulativa, todas as distopias, desde o Admirável Mundo Novo até outras distopias, veem muito essa questão da liberdade individual à mercê ou em função de números de sistemas ditatoriais que fazem o bem, né? Esse que é a grande contradição. Então, eu acho que a gente está num sistema contraditório, ele é ambivalente. Ele tem positivo e negativo o tempo todo, a gente fica esse meio fio do positivo e do negativo. Porque se a gente for pensar agora o que está acontecendo com o Covid, né, a comunicação global de médicos ao redor do mundo, transmitindo informações e aí também capturando informações genéticas de pacientes para poder cruzar esses dados, para poder chegar numa solução muito mais rápida, ela é muito eficaz, ela funciona, né? Na Idade Média, muita gente morria, não sabia nem do que morria, eles mal tinham ideia de que tinha bactéria, vírus, né? Eles tinham uma ideia de que era alguma coisa transcendental que estava acontecendo com eles não tinham ideia da imanência do corpo humano, da fisiologia, etc. E hoje, então, a gente pode ter um impacto mais forte, mas a gente tem essa possibilidade de controle e de rastreamento disso que o Fernando falou, trabalhar com maior volume de dados e cruzar esses dados. O que você está trazendo é muito complexo. O que eu só lançaria para o espectador e para a gente, que não dá tempo da gente desenvolver aqui, é uma questão que é uma pequena crítica que eu faço a Harari e uma sugestão de outro caminho bibliográfico, de outra teoria. A crítica que eu acho é que o Harari, às vezes, ele é um pouco determinista ao tratar de algoritmos. Parece que sempre nós estamos fabricando os algoritmos que vão nos modelar.
e nós estamos sendo modelados pelos algoritmos que nós mesmos fornecemos. Essa é a ideia. Eu acho que ele é um pouco fatalista, e eu tenho hipóteses disso nos cursos, lá na Casa do Saber, em outros cursos que eu trabalho. Eu acho que ele estressou essa questão do algoritmo para poder lançar a luz e falar, olha, vamos prestar atenção nisso. Então, ele, no fundo, ele chama a atenção para exatamente isso que você está dizendo, que a gente pode virar um governo global, pode ser um Big Brother, né? Do George Orwell, né? Um grande centralizador de informações que controle todas as individualidades. Mas existe uma questão na filosofia da ciência que é desenvolvida em um clássico chamado A Nova Aliança, do químico russo Ilya Prigogine e da filósofa belga Isabelle Stengers, lá dos anos 70, eles trabalham o que eles chamam de sistemas não lineares. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho como prever, isso é teoria das catástrofes, teoria do caos, eu não tenho como prever em que medida o cara ir para uma esquina e não para outra, em que medida o algoritmo que ele forneceu para a máquina vai alterar toda a modelização da máquina e a totalidade inteira do sistema informacional, entende? Imagine, por exemplo, só para exemplificar, eu já termino, que se por algum motivo um avatar ou alguém falando de vegetarianismo, 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas viram vegetarianos no mundo. Você está alterando o algoritmo poderosamente. Eu não sou vegetariano, eu só estou dando um exemplo. No sentido de que não tem como a gente prever esse movimento não linear do sistema. Então, no fundo, a gente tem que tomar cuidado para não imaginar que é sempre o algoritmo que vai nos dominar. Eu acho que também, ainda que não exista o livre-arbítrio, a alma, essa mitologia romântica que o Harari procura implodir, a gente tem certo limite de liberdade, de determinação no nosso cotidiano para escolher X, Y, Z. Eu acredito nisso. Legal. Acho que tem uma questão aí... Fala, Fernando, depois eu coloco. Acho que um comentário interessante, quando fala de livre-arbítrio, eu concordo mesmo com o Rodrigo, ele é super fatalista, ele bate muito nisso, e ele prega um algoritmo, um ser, assim, né? É assustador, assim, um negócio, né? Que, às vezes, agora, eu acho que tem falando em bibliografia, tem um livro muito legal, aquele que tem um lápis todo mastigado na frente, que é o Rápido e Devagar, né? Que ele fala de como... É super legal. Então, assim, quando a gente fala, a gente tem livre-arbítrio. A gente decide tudo que a gente quer, né? E ele fala o quanto a nossa mente é enviesada por uma série de outros fatores. Então, a gente acha que a gente é super estatístico, a gente é super racional nas nossas escolhas, né? E acho que um exemplo legal que ele traz até no livro, ele fala daquele experimento que eles fizeram com uma série de alunos lá numa faculdade. Eles fizeram esse teste, era um leilão. Então, alguém chega lá na frente e fala, quanto você pagaria por esse mouse? Quanto você pagaria por isso aqui? E as pessoas que estavam na audiência, antes delas falarem o preço, elas tinham que escrever o preço que elas iam pagar, tá? Mas antes de escrever o preço, no papel, ela tinha que digitar, no caso, é o Social Security Number, no nosso caso, imagina aí que é o RG, vai. Coloca os seus 2 primeiros dígitos do RG, agora você vai lá e digita o seu número. E aí eles fizeram centenas, sei lá, milhares de vezes, com uma série de pessoas. E aí, no final, eles descobriram que, assim, no caso do mouse, as pessoas que têm o RG acima de 70, 80, tudo mais, davam um lance em média de 26. E aqueles que tinham o número baixo, a média foi 9 no leilão. E centenas de muitas repetições. Por quê? Porque a nossa mente, e ele até brinca no livro, ele fala, olha, antes de você pedir um aumento para o seu chefe, entre falando de grandes números. Não sei quantas mil pessoas fizeram isso, quantos milhões entre e fala quantas milhões de formigas entram, quanto mais você fala de milhões e de números, mais a mente sobe e maior vai ser a sua resposta ao seu aumento de salário. Então, aquela história de que a gente é super racional, não é nem questão de algoritmo, a gente acha que tem livre-arbítrio, mas a gente é super influenciável por uma série de coisas não racionais da nossa vida que nosso subconsciente está ali juntando, gritando e montando para o mundo. O que eu ia colocar, acho que também pega um gancho bom no que você acabou de colocar, Fernando, que é, sei lá, eu tenho uma visão otimista da tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem que se desenvolver sempre cada vez mais, nessa de que o lado positivo e negativo, né, vai ter sempre, tudo tem esse aspecto na vida, né? Eu acho que tem que deixar a tecnologia fluir, tem que pôr ficha cada vez mais na tecnologia e regular com códigos de ética, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Se você tem uma agenda global, se você tem um governo global, vamos dizer assim, orquestrando isso tudo, onde a democracia, a liberdade, a cooperação o fio condutor, acho que a tecnologia nunca vai atrapalhar. A questão é essa, no meu ponto de vista. É isso que falta hoje em dia, essa compreensão de que não dá mais para adiar essa pauta.
A gente está destruindo o planeta por falta desse tipo de consciência, né, na verdade. Guto, a gente já tem aí uma massa crítica de colocações da galera que está acompanhando, que a gente consegue... O papo está muito próximo assim do que a gente está falando aqui. Tem uma questão ética aqui interessante também, que é, no fundo, quem vigia as pessoas que estão vigiando os dados, né? Que aí você pode entrar um pouco nessa questão de ética, ou desse código de ética que você traz, né, Marcelo? Mas acho que tem uma coisa complicada também, que é qual que é a estrutura de incentivos que está nesse sistema, né? Se você for começar a olhar os grandes players, né, você tem as marcas, você tem os governos, você tem as pessoas. Putz, como é que está a estrutura de incentivo de um sistema onde cada um pode puxar um pouco o cobertor para o seu lado, né? E será que existe? Aliás, vou colocar uma questão, será que tem alguma forma da gente tentar equilibrar esse sistema de incentivo, né? Porque eu parto do pressuposto que tudo é ação humana, né? A própria praxeologia, né, no fundo, seres humanos imprevisíveis, movidos por suas emoções. Putz, como é que você tenta, de alguma forma, criar um sistema de incentivo, ou que seja um código de ética para poder tentar, enfim, coordenar esse sistema de alguma forma, né? O que vocês acham? Vai lá, Rodrigo. Bom, manda aí, Rodrigo. Vai lá, Fernando. Tá. Então, é aquela questão de ética e tecnologia, né? Eu também tenho bastante dificuldade de lidar com essa questão. Eu tenho a impressão que sempre a tecnologia está indo adiante, a ética está tentando seguir atrás, e existe um agravante, aí eu concordo com o Guto, de que, no fundo, as tecnologias, um governo pode fornecer códigos globais. Digamos que a gente chega a esses líderes que o Harari imagina, que consiga haver um acordo, uma costura global entre governos. Mas as tecnologias, elas vão continuar sendo privadas, né? Então, os dados, eles vão continuar sendo privados, né? Então, o governo, no máximo, ele pode minorar alguns danos, ele pode colocar uma linha ali, né, daqui não pode transpor, né? Mas é difícil isso, porque... E aí, como que a gente vai criar uma ética que transcenda ou que impeça a expansão tecnológica, ou que controle a expansão tecnológica mundial, global, sob determinadas condições? Então, eu não sei, o que a gente poderia pensar assim, a tecnologia e a ciência correndo livre, elas são capturadas ou produzidas ou operacionalizadas, potencializadas pelo capital, e os governos fazendo uma mediação. Isso é que poderia ser uma boa costura, eu imagino que sim. O que é difícil, e daí também é um tema muito técnico, que é a questão... A gente tem dois grandes sistemas éticos, a gente chama de deontologia e de consequencialismo. A deontologia, ela trabalha com a hipótese de que existam valores universais. O Harari, ele critica essa ideia deontológica. E os pragmáticos e outra linha trabalham com a ideia consequencialista. Então, vamos liberar e vamos ver o que acontece. E daí a gente vai ajustando aos poucos, né? Eu me afino mais com os consequencialistas, porque, de fato, tenho muita dificuldade de pensar uma ética universal, né? A ética está sempre mudando de acordo com o zeitgeist, com o momento do tempo, né? com os valores, nós vamos fazendo atualizações à sociedade, tudo, mas sempre tem algum furo. E como tem essa relação muito intrincada entre capitalismo, entre o dinheiro, as empresas, a informação, a tecnologia. Então, eu pensaria mais nessa espécie desse acordo global como uma forma de minorar os problemas e os impactos, né? Mas, de uma certa forma, a gente poderia até pensar que a privacidade ela vai ser comprada também em breve. Você não vai ter a privacidade, não vai ser alguma coisa assim espontânea, você já nasce com a privacidade. Você vai ter que investir dinheiro para você comprar o quanto de privacidade você pode ter dentro de um mundo em que tudo está capitalizado, né? Isso é um problema, mas eu não vejo muita saída para isso, a não ser os governos tentarem criar algum tipo de legitimidade para isso, assim, de mediação, né? Acho que tem uma coisa legal que você falou, eu concordo 100%. É impossível você achar que legislação e ética vão caminhar na frente da tecnologia. E vou até colocar a tecnologia é muito mais rápida. Quase que por definição, né, Fernando? Não tem como. Quase que por definição. Não tem claro, como. Imagina se os fundadores do Uber fossem primeiro pedir uma legislação que possibilitasse pessoas de... Esquece, não ia acontecer. Eles primeiro fazem o aplicativo colocar na rua. Então, por isso que eu concordo nessa visão que, no fim,
os governos, eles vêm depois, porque não tem como eles fazerem antes. E tem uma palavra que é bom, porque ela parece bonita, né? A tecnologia ela é democrática. Qualquer um com computador em qualquer lugar pode sair fazendo coisas. E aí, se o que ele fez está certo ou está errado, ajuda ou prejudica alguém, é uma coisa que os governos veem depois. Tem a legislação que a gente hoje no Brasil chama de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi a GDPR nos Estados Unidos, na Europa. Vale muito a pena pesquisar. Ela olha para as empresas e fala, olha, o que é a privacidade de dados das pessoas. Ela é uma espetacular, uma excelente iniciativa que tem que ser seguida. Infelizmente, no Brasil, ela deveria entrar em vigor esse ano, mas agora, com o Covid, postergaram para o ano que vem, né? Mas, assim, acho que é um tipo de iniciativa muito valiosa e que vem depois. Acho que só um exemplo que eu gosto, tem um programa, eu não lembro o nome agora, que passou no Telecine gravado, que é sobre um país do leste europeu, que tem uma série de programadores e tal, e na eleição dos Estados Unidos, essa eleição que o Trump ganhou, falando quanto eles influenciaram na eleição, né? O que essas pessoas fazem? Eles entram lá no Facebook, nas redes sociais, nos sites e tal, e ficam fazendo uma série de posts para chamar a atenção das pessoas e post fake. Então, assim, é um fake news que não é coordenado nem pela Rússia e nem pelo Trump. Né? Aconteceu no mundo inteiro, mas teve um país lá do leste europeu que aconteceu muito. As pessoas iam lá e colocavam, e teve um que ficou muito famoso que dizia assim, Michelle Obama, na verdade, é homem. Então, assim, os caras não tinham noção do que é ser uma pessoa decente. Eles iam lá, colocavam isso. Aí a pessoa cai numa página, que é uma página que tem um texto falando sobre isso, e não fala muita coisa, e do lado tem uma série de banners, que é o que a gente chama de mídia programática. E o que essas pessoas fazem? Colocam um monte de mentira, essas mentiras jogam pessoas para as páginas deles, e toda vez que a gente uma pessoa clica num banner para ir numa daquelas propagandas, ele ganha uma remuneração em cima. Então, voltando para o ponto que vocês tinham comentado, que é o problema dos incentivos, como é que você vai controlar esse tipo de incentivo? Porque a mídia programática, você entra em qualquer jornal hoje online, tem uma série de banners que é serviço por isso, que está em cima desse tipo de serviço. Ajuda os jornais, as revistas a ficarem de pé. Mas, ao mesmo tempo, ele é usado por pessoas lá do leste europeu para fazer esse tipo de coisa e atrapalharam muito, no caso, a eleição acabou ganhando o Trump nos Estados Unidos. Eu posso colocar mais uma questão aqui? Eu queria trazer um pouco para o aspecto prático, né? Como é que a gente pode, de certa forma, não se deixar levar pelos algoritmos no seguinte sentido? Tem um pouco daquela tese de que forma a gente consegue auto-nudge, né? Então, do tipo, você quer fazer um regime? Putz, primeiro, não vai no supermercado com fome, e segundo, não compra aqueles alimentos que podem atrapalhar seu regime de alguma forma. E aí, trazendo um pouco para o lado da tecnologia, a gente já é guiado de certa forma, né? E aí, puxando mais para o lado do Fernando, você tem aqueles bloqueadores de anúncio, você bloqueia o pop-up, não sei o quê. Nesse aspecto mais amplo desse mundo que a gente está vivendo, de privacidade ou desse controle dos algoritmos, vocês conseguem imaginar algum aspecto prático que a gente poderia trazer para a nossa vida para, ao menos, reduzir a chance de manipulação? Entenderam o meu ponto? Sim, muito legal. Será que dá para pensar em alguma coisa prática, Rodrigo e Fernando? Acho que o prático é o mais difícil, né? Por quê? Porque quando você pensa nesse tipo de assunto, que você fala, eu vou bloquear um pop-up, vou bloquear uma propaganda, do lado já tem uma indústria também, acho que, de novo, a gente volta para o assunto incentivos, né? Que ganha dinheiro quanto mais ele mostra um banner para você. Então, será que ele vai montar um algoritmo tão bom, que se você clicar o botão dizendo não quero ver mais, você nunca mais vai ver? Não é o que eu vejo. Outro dia eu fui procurar um monitor em casa, a internet agora é monitor de televisão. E eu já apertei um botão dizendo, já comprei, olha a informação preciosa que ele tem. Ele podia me vender outros artigos para home office, mas ele não está usando. Eu acho que tem algumas coisas aí, desde o quanto digital é a empresa, quanto as pessoas têm essa mentalidade, quanto elas entendem que a experiência do usuário lá na frente vai ser melhor assim. Agora, voltando para uma frase que o Marcelo comentou, acho que o Harari fala isso também, que os algoritmos vão saber mais de você do que você mesmo. Vamos. Você tocou num ponto aí, Fernando, que me dá um gancho bom para entrar nessa conversa aí, que quando o Guto fez a colocação, imediatamente me passou pela cabeça a questão do autoconhecimento, né? Que é incrível como essa expressão permeou todos os 5 episódios da semana passada, que o tema era humanidade, e agora a gente está falando sobre interdependência, e parece que a gente vai ter também esse fio condutor aí paralelo, que é a questão do autoconhecimento, né? E uma das coisas que eu acho que me ajuda muito a me sentir um pouco mais imune, um pouco mais resistente a todo esse movimento das sugestões vindas dos algoritmos,
é a meditação diária, né? Então, assim, se todo dia você pratica a meditação, que de uma forma bem simplista seria olhar para dentro de si, né? Se observar os seus pensamentos, né? Eu não estou querendo entrar muito na questão da meditação de uma forma ampla. O simples fato de você fechar os olhos ali, tentar isolar os 5 sentidos da melhor maneira possível e parar, se concentrar na respiração e ficar observando que pensamentos vêm na sua cabeça, com que recorrência eles vêm, né? E essa atitude eu acho que funciona meio que como uma vacina, porque quando você se entende melhor, quando você sabe o que está passando na sua cabeça e avalia o que é útil, o que é inútil e como você quer que seja o dia seguinte, você começa a se defender melhor dos ataques que você não quer, né? O Harari traz algum ponto com relação a isso, que ele é um meditador voraz, né? Ele medita 2 horas por dia, ele faz retiros anuais. Ele traz algum ponto nesse sentido que reforça esse ponto de vista, Rodrigo? Olha, isso que você colocou, Marcelo, é bem interessante, viu? No Sapiens tem um capítulo bem bonito sobre budismo, né? Sobre a questão do eu, a dissolução do eu, a identificação entre o eu e as sensações. O eu é heterogêneo, ele não é exatamente as sensações, ele não pode ser identificado às sensações nessas filosofias antigas. E no final do 21 lições tem um capítulo todo que é autobiográfico, que ele fala que a meditação ajudou a adquirir um índice de autoria na obra dele. Porque antes ele era um pesquisador, um historiador, com doutorado em Oxford, etc., mas que ele não tinha ainda visto ele próprio, né? Que ele ainda não tinha acessado o que era a autoria. Isso é muito importante pensando num dos maiores best-sellers mundiais, né? Então, isso que você está trazendo é bem importante. Eu pensaria que isso pode ser uma chave prática, né, de meditar, mas eu acho que também tem uma questão que a gente trabalha muito em teoria dos sistemas, né, que é um pouco a minha área que eu gosto, que é o que a gente chama de observador de segunda ordem. A modernidade, tudo que a gente vive é uma enxurrada, nós vivemos o tempo todo sendo observados por observadores de segunda ordem. O que seria isso? O observador de segunda ordem é um meio que se interpõe entre mim e o objeto. Eu estou tentando resumir o máximo possível, mas é um pouco o que o Guto chegou quase a usar essa expressão, quem observa o observador, né? Quem vigia o vigia, né? E isso não é um filósofo, não é um intelectual, são sistemas operacionais. Então, está aí, no sentido prático, o que eu pensaria, assim, é que daí eu até tento trabalhar, por exemplo, com os alunos de jornalismo, né? Sempre imaginem que cada fato, o mais simples possível, sempre está sendo motivado, observado, produzido por alguma coisa que não é tão simples. Então, por mais simples, você viu um senhor cair na rua, você tem um sistema complexo ali, você tem algum observador de segunda ordem, você está vendo, você imagina que você está na mais pura e cândida realidade, que é só você e o senhor que caiu na rua. Mas você pode ter uma câmera, você tem satélite, você tem o marca-passo desse senhor que talvez tenha sido desativado, você tem todo um sistema por trás que está produzindo essa realidade, né? Então, eu acho que a gente, um modo que eu tenho tentado pensar, essa ideia de observador de segunda ordem, é de nós sairmos o máximo possível da visão ingênua, né? A visão ingênua é que você acha o tempo todo que você está vendo a realidade. E isso nós temos visto, isso é um sacrifício, um martírio que a gente está vivendo hoje, a sociedade global da informação, e as pessoas não observam e não imaginam o observador de segunda ordem, ou seja, eles não imaginam que um simples meme é fabricado, e que ele está a serviço de alguém, e que alguém está a serviço de alguém, e que há terceiros, né, e que há outros, né, produzindo informação com determinadas finalidades. Então, eu pensaria aí nesses dois sentidos. Eu acho legal tanto a meditação, num sentido mais individual, mas também ficar um pouco atento, assim, para sempre imaginar o que existe por trás, fazer um pouco o rastreamento, né? A quem interessa isso que eu estou vendo? Né? Pode não ser um indivíduo, porque é por isso que se usa essa ideia de observador de segunda ordem. São sistemas, né? Mas eles estão na mão de alguém, estão sendo patrocinados por alguém, né? Alguém tem dinheiro, alguém comprou, algum governo, alguma ideologia, algum interesse por trás dessa fração de realidade muito pequena que eu acabei de ver. Eu acho que o que fica para mim dessa conversa também é que a gente está vivendo
no mundo mais complexo, é verdade, e no mundo onde vai exigir, um pouco do que você falou, Rodrigo, mais autoria nossa, né? Ou seja, um senso maior de autoconsciência, um senso maior até de responsabilidade, para poder, de certa forma, contrapor esse mundo onde a gente pode ser puxado cada vez mais de um lado para o outro. Acho que vai exigir uma autoralidade e uma autonomia, que eu sei que é uma palavra que o Marcelo fala bastante, muito maior da gente até. A gente não pode mais ser coadjuvante, né? A gente vai ter que começar a tomar um pouco mais de responsabilidade, de rédea sobre a nossa vida, as nossas escolhas, principalmente, né, num mundo como esse. Sem dúvida. E eu acho que a gente traz aí também essa questão da autonomia como um pré-requisito para a colaboração, né? Se você não está bem com você mesmo, dificilmente você vai ser útil para uma sociedade, né? E pegando um gancho aí no tema da semana, que é essa cooperação, eu queria te perguntar aí, Rodrigo, se tem alguma pista aí na obra do Harari que você conhece profundamente, onde ele explora um pouco melhor a questão da cooperação humana que nos permitiu dominar o planeta, né? Tem uma colocação bem interessante dele, que ele coloca o seguinte, que a gente tenta se perceber como uma raça superior, como isso ou como aquilo, e, na verdade, o que o ser humano tem de diferente de todas as outras espécies é a capacidade de colaborar de forma flexível e em escala. Isso é que talvez seja o único na nossa espécie, né? Em escala, como fazem formigas e abelhas, né? E de forma flexível, como fazem elefantes e chimpanzés, né? Então, qual que é o grande ponto? Se você passar de um grupo de 50 chimpanzés, vai dar ruim, né? Então, não dá para você lotar um estádio de futebol com 50 mil chimpanzés, que vai ser um desastre, né? Pô, a gente chegou até aqui, né? A gente conseguiu cooperar de forma global a ponto de ter a civilização que a gente tem até hoje. Qual que é o elo perdido? Qual que é... A gente está entrando agora nos 10 minutos finais. Eu vou jogar essa pergunta para os três arriscarem um palpite aí. Onde é que está o elo perdido? O que aconteceu que a gente tinha de bom que nos fez chegar até aqui e, de repente, a gente está destruindo tudo, inclusive a nós mesmos, né? Amanhã, já deixando o gancho para a conversa de amanhã nós vamos falar sobre saúde mental, né? Sim. Que eu acho que existe uma epidemia uma falta de saúde mental, né? Uma epidemia de doença mental quase que tão perigosa quanto a pandemia que a gente vive do vírus, né? Que é contagioso, né? Uma pessoa mal resolvida, ela contagia um monte, né? Então, qual que é o elo perdido? Aonde que a gente parou nesse processo de a nossa cooperação nos trouxe até aqui e agora está nos destruindo, né? Olha, excelente pergunta, enorme, Marcelo. Vou tentar ser breve, mas isso é muito central no Harari. Acho que você trouxe exatamente, perfeitamente os termos, né? É cooperação, mas é flexível em escala, né? A flexibilidade gera escala. E a escala gera mais flexibilidade, assim sucessivamente. Não basta só cooperar. Cooperar, as abelhas cooperam, as formigas cooperam há milhões de anos e elas não conseguiram chegar ao topo da cadeia alimentar. O que eu percebo é que o Harari ele é um best-seller, tudo, mas ele está inserido dentro de uma questão muito interessante do pensamento contemporâneo, que são as chamadas teorias relacionais. E daí entra no fulcro do nosso debate aqui da interdependência. Eu costumo dizer que o humano não é um animal racional, ele é um animal relacional. A relacionalidade do humano é diferente dos outros seres vivos por conta da flexibilidade da escala que você mencionou. Então, não é ideia, talvez até tangencia a coisa da inteligência artificial, no sentido de que nós somos racionais e inteligentes na nossa prática, não é conceitualmente. É na própria maneira que a gente operacionaliza o mundo que está ao nosso redor. Então, eu gosto muito de pensar nessa ideia de inteligência distribuída, de que a inteligência ela não é um conceito, ela não é filosófica. A inteligência é o modo que nós organizamos o mundo, né? E esse modo ele é relacional e interdependente, e cada vez mais isso é explícito. Cada vez mais está difícil de esconder isso. Até uns séculos atrás, se havia uma briga entre dois reinos ou duas tribos, e uma delas se aniquilava, a outra saía vitoriosa. Hoje em dia, se um governo se aniquilar, todos nós vamos sair perdendo.
né? Isso está claro, não é nenhuma benesse, ou não é que os governantes ou os poderosos do mundo eles sejam bonzinhos. É sinal de que isso está cada vez mais escancarado. Então, essa noção de cooperação, flexibilidade, interdependência, né? A nossa escala, por enquanto, é apenas o planeta Terra. Quando houver colonização viável e sustentável e lucrativa de outros planetas, a Terra talvez vá se relativizar, mas a Terra é a nossa escala, né? Então, eu sou bem otimista, assim, na verdade. Eu sou otimista, porque eu acredito que nós tenhamos chegado a um limite, assim, de quase intransponível dessa estrutura relacional e dessa interdependência entre todos os seres, né? O difícil é que é difícil lidar com isso, porque daí você tem que pensar essa estrutura sobre vários aspectos. Você tem que pensar desde um nicho ecológico na Normandia até a Bolsa de Valores, até um surto epidemiológico no sudeste da África, porque todas as coisas estão interrelacionadas, mas a ciência e a filosofia, o pensamento, eles estão avançando muito. Se você tiver como mapear e filtrar esses dados de um modo muito veloz, a nossa inteligência, a nossa previsibilidade, ela vai aumentar cada vez mais, né? Então, talvez seja isso, assim, essa que é a dificuldade, né? Assim, que o que nos fez como espécies e o que nos fez a ser bem-sucedidos do ponto de vista evolutivo é a questão da relação e não necessariamente da razão. A razão ela é muito questionável se o ser humano, se o Homo sapiens é racional ou não. Nós somos mamíferos. Os mamíferos não são racionais. Só que o que atravanca, o que possibilita o crescimento da espécie é justamente ela perceber que ela não tem como viver sem os outros, né? Que ela está o tempo todo em relação com os outros. Só para finalizar, tem um livro do Todorov, que é um linguista búlgaro, né? Em que ele praticamente dedicou o livro inteiro para refletir como foi possível teorias e filosofias pensando no isolamento. Porque o isolamento ele é contraintuitivo, é impossível você imaginar que o ser humano possa viver isolado, né? Então ele dedicou um livro para imaginar como foi possível grandes filósofos, pensadores se dedicarem à ideia de que é possível viver isolado. Então é um pouco nesse sentido, assim. Desculpa, acho que eu me estendi demais. Legal, boa. Não, imagina, foi muito bom. Vai lá, Fernando. Eu vou jogar uma mudança de rota na conversa, que acho que é um pouco da minha visão de estar em empresas todos os dias, assim, meio que observar a nossa humanidade nas empresas, nos departamentos. E eu pego um gancho muito no que você falou de meditação, né? A importância da meditação, do autoconhecimento, isso é uma coisa que o algoritmo não vai saber mais do que você. Então, você ter o seu autoconhecimento, você meditar como forma de chegar a isso, e você ter essa visão de quem está olhando de fora e não de quem está sofrendo ali, isso é tão crucial que quando eu falo assim, a gente olha nas empresas hoje, né? Às vezes a solução é muito fácil. Peraí, é só juntar o dado daqui com o dado dali, a gente trabalha junto e a gente vai por um caminho melhor para todo mundo. Uma experiência melhor para o consumidor, para a pessoa. E aí, conforme você vai vendo que as coisas não vão saindo, tinha lá uma hierarquia, tinha um departamento A, B, C, o departamento A não quer que o B tenha poder, o departamento C não quer que a sua remuneração no final do mês seja porque o departamento D. Então, no fim, existem exceções, mas existem muitas empresas muito antigas, estruturadas, e que saem no jornal contando, eu vou até usar um outro termo do Harari, os storytelling, né? Contando histórias lindas, mas que, na verdade, você vai ver, ainda são super cilados, pessoas tentando se isolar em departamentos e não trabalhar de forma horizontal e democrática, que é onde você tem o melhor do uso dos dados e da inteligência. Mas, para mim, é muito isso. Aí você não tem o autoconhecimento, você tem receio, tem medo de coisas, aí você tenta proteger, fechar, e isso nas empresas acontece o dia inteiro. E isso é o que segura muita gente de fazer coisas melhores, empresas de atingirem coisas interessantes. E aí, quando você pergunta onde foi que nós erramos, né? Como é que nós chegamos até aqui? Para mim, assim, eu voto totalmente para o autoconhecimento, para a meditação e para o caminho contrário, que muitas pessoas e empresas ainda vão no caminho do medo de se proteger, e isso é o que impede a gente ter coisas melhores. Super, super interessante os pontos. Para fechar aqui, eu acho que a gente está indo, tomando como base o que vocês falaram, no mundo onde
a gente precisa, de alguma forma, fomentar mais autenticidade, né? Porque isso acontece também, Fernando, porque as pessoas têm interesses próprios que muitas vezes não são colocados na mesa, né? As pessoas jogam, todo mundo joga com carta fechada, né? E está me parecendo que é quase uma exigência desse novo mundo que a gente vai entrar e que está sendo acelerado agora, mais autenticidade nas relações, mais honestidade. Óbvio que é um processo que vai demorar muito, porque mexe com alguma coisa muito da natureza humana, mas está me parecendo que uma prerrogativa desse mundo mais colaborativo é que as pessoas sejam até mais verdadeiras, mais autênticas, mais honestas, e aí, de novo, a evolução de algumas vidas, né? E acho que, tirando a parte do autoconhecimento, que teve muito presente nas nossas conversas na semana passada, de novo a gente tocou aqui, né, que é quase que um dos potenciais antídotos, né, para a gente se proteger desse mundo que está ficando hostil, vai nesse sentido. Mas eu queria reforçar uma questão de novo, que é a questão da responsabilidade, né, que o mundo onde a gente tem mais autonomia, tem mais liberdade, naturalmente a gente vai ter que desenvolver mais responsabilidade, a gente não pode mais se dar o luxo de deixar que outras pessoas tomem conta da nossa vida. Eu digo outras pessoas, seja pessoas mesmo, parentes, amigos, namorado, namorada, etc., até empresas e até governos, né? A gente vai ter que cada vez mais se impor como indivíduo. E aí, só para amarrar no final, puxando para o Marcelo de novo esse ponto que ele coloca, que primeiro a gente está bem com a gente mesmo, para depois ser um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, uma boa esposa, um bom esposo. Mas eu acho que essa questão da responsabilidade é uma coisa que me vem muito, autorresponsabilidade, né? Me vem muito à cabeça. E super prazer conversar com vocês aí, gente. Vocês sabem que, ouvindo isso tudo que vocês falaram agora, nesse wrap-up aí da nossa conversa, me veio à cabeça algumas coisas, peguei alguns elementos da conversa como um todo, e um dos elementos que eu peguei do comecinho lá da conversa é a questão que o Rodrigo toca nas narrativas, né? O Harari traz muito a questão das narrativas, especialmente as religiões, como essa amálgama da humanidade, né? Na visão dele, quase que sem uma amálgama de storytelling, o Fernando falou storytelling, agora eu comecei a juntar pontos aí, quase que sem essa amálgama não existiria, em busca desse elo perdido, né? Talvez não existiria essa união, essa cooperação. E aí eu lembrei de uma coisa, uma questão que eu sempre percebi dentro do mundo corporativo. Às vezes as pessoas estavam se desentendendo, bastava aparecer alguém pior para aquelas pessoas se unirem, né? Parece que o ser humano precisa de um inimigo em comum, né? Não sei se vocês concordam, parece que o ser humano precisa de um inimigo comum para se juntar. E como eu ando meio desencantado com o ritmo da raça humana, né? Eu e o Guto vivemos à procura de pessoas que a gente acredita que estão em busca dessa expansão da consciência, das pessoas quererem se entender melhor e, consequentemente, funcionar melhor em colaboração. A gente vive... a gente está sempre com o radar ligado em busca dessas pessoas, e a semana passada a gente conseguiu trazer várias delas, e essa semana vem mais um grupo aí de pessoas que a gente acredita que está nessa mesma página, mas eu ando meio desgostoso aí com o ritmo. Eu acho que esse ritmo não estava legal. E aí, de repente, eu comecei a ter uma esperança em cima da inteligência artificial, né? Fala, quem sabe o inimigo em comum passa a ser a inteligência artificial. E é interessante, não no sentido de que vai faltar emprego, acho isso tudo muito comparável com o início da Revolução Industrial, né? Não vai faltar emprego. A inteligência artificial vai libertar a gente das atividades braçais e repetitivas. Cabe a nós se adequar a uma nova economia, onde a gente precisa de outras competências, né? Mais criatividade, mais humanidade, enfim, que bom que a tecnologia avançou, que bom que existe uma ferramenta que nos liberta de trabalhos mais grosseiros, né? Então, eu acho que não, que a tecnologia da informação não é o inimigo que vai te roubar o emprego, mas, de repente, a tecnologia da informação é aquele inimigo no sentido, muito entre aspas, que questiona a nossa condição, né? A competência, a capacidade do ser humano, e isso fica muito visível no AlphaGo, que é uma série que é um documentário de 1h30 que estava no Netflix, e a Alphabet, que é a holding do Google, decidiu abrir, está no YouTube há mais ou menos um mês, acho que desde o dia 13 ou 14 de março que está aberto no YouTube.
vale muito a pena assistir. E tem um ponto, tem o clímax, para mim, do documentário, é quando o principal, o campeão mundial de gol, que é um sul-coreano, perde, não sei se é a segunda ou terceira parte, tem uma situação ali onde ele perde para a máquina, da Alphabet, né, de uma das empresas da holding, né, que justamente chama AlphaGo a máquina. Ali rola uma consternação entre as pessoas, inclusive dos engenheiros que criaram a máquina em relação àquele ser humano, sabe? Vale muito a pena assistir e perceber como fica todo mundo sem chão quando a máquina vence o ser humano ali, né? De uma forma assim desconcertante. Ele era o favorito na disputa, né? Então, enfim, eu achava que a inteligência artificial podia ser a esperança da gente se unir mais. De repente veio esse vírus e deu uma dose cavalar, né? De, ei, acorda, vocês estão em rota de colisão. E, pelo menos do ponto de vista biológico, acho que agora ficou mais claro para todo mundo, né? Do ponto de vista emocional, acho que vai demorar um pouco mais. Boa, Marcelão. É isso. Vamos lá? É isso por hoje? Vamos encerrar. A gente já estourou aqui mais de 5, quase 10 minutos já. O papo estava tão bom que eu perdi a noção do tempo e do cronômetro e dos vários relógios que tem aqui em volta. Boa. Rodrigo, Fernando, Guto, muito obrigado. Valeu. Então, estamos juntos amanhã com a médica Ana Cláudia Arantes e o empresário Marcelo Galvão falando sobre saúde mental. Boa. Agradecer ao Rodrigo também, Fernando. Muito super obrigado por estarem com a gente. Obrigado. O pessoal que estava acompanhando de casa também. Valeu, uma boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado.